a mulher que é levada para o deserto é Israel? Então, essa é uma passagem que poderíamos fazer uma live só sobre ela, porque tem muitos detalhes, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu iria até pedir a gentileza, se o irmão puder fazer isso, de ler este capítulo 12. São poucos versículos. Se o irmão puder ler esse capítulo 12, claro. Aí nós vamos fazer algumas observações aí com respeito a ele. Muito bem. A irmã Eliane, minha esposa, vice-diretora do CETARB, já ela vai aparecer aqui no estúdio. Estou desconfiado. Olha aí. Já a irmã Eliane vai aparecer aqui. Você vai ver só. Que benção. É isso aí. Então vamos lá. Capítulo 12 de Apocalipse diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que, pela corrente, a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, veja, são muitos detalhes, mas eu pedi aí a gentileza do irmão fazer a leitura do capítulo todo, porque o texto ele é autoexplicativo. É interessante isso. As pessoas às vezes têm medo de estudar Apocalipse, mas tem algo importante em Apocalipse, que é o fato de, muitas vezes, um símbolo ser apresentado, uma figura, uma imagem pictórica ser apresentada, e logo em seguida ela vem ali a explicação. Dentro do próprio texto, às vezes no contexto imediato você já encontra. E às vezes você não encontra no contexto imediato, mas dentro do livro. Ou às vezes não está no livro, mas dentro da Bíblia você vai encontrar. O que é importante destacar aí, antes de definir quem é a mulher, que você tem aí nessa revelação que Deus deu a João, que nós podemos
chamar também do profeta João, né? Às vezes a gente tem receio de falar profeta, porque parece que profeta é uma coisa que ficou lá no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento tem profetas também. É interessante que lá em Efésios, Paulo falou do fundamento dos apóstolos e profetas. É interessante que ele não fala do fundamento dos profetas e apóstolos, como Pedro falou. Essa ordem não é por acaso. Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 3, quando ele fala dos profetas e apóstolos, ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento. Agora, quando Paulo, em Efésios 2, fala do fundamento dos apóstolos e profetas, essa ordem não é por acaso. É porque há também profetas no Novo Testamento. E não somente profetas no sentido do dom de profecia ou do ministério profético, mas profetas da escrita também, que é o caso de João. Porque observe que João, em nenhum livro dele, ele faz questão de dizer o seu nome. No Evangelho de João, nas cartas, ele não fala seu nome. Ele sempre se apresenta como aquele a quem Jesus amava e tal. Só que em Apocalipse, ele faz questão de dizer, eu, João, que também sou vosso irmão. Isso não é por acaso, é porque Apocalipse é um livro profético. E um livro profético, claro, o seu profeta tem que ser conhecido. Quem é o profeta no livro de João? É João. Claro que Jesus é o espírito da profecia, mas o profeta ali, que foi comissionado por Deus como portador da mensagem profética, é João. Então, não precisamos ter receio de dizer que João é profeta. Então, o profeta João, esse profeta neotestamentário, esse profeta do Novo Testamento, ele nos apresenta aí, nesse registro que Deus lhe revelou, nessa revelação parentética, esse parêntese que se abre, nós identificamos 3 personagens. O dragão, que o próprio texto diz, o irmão leu aí, não preciso nem explicar. A antiga serpente, Satanás, está definido. O dragão não precisa nem precisa gastar tempo para explicar que é o próprio diabo. Ele vai fazer guerra à mulher e o filho da mulher. O filho da mulher, pelas características, está claro que é Jesus, porque ele vai reger o mundo com vara de ferro. Alguns irmãos, claro, de outras tradições, dizem que esse menino não é Jesus, esse menino é a igreja e tal, e começam a querer criar algumas teorias, mas está evidente no texto que o menino é Jesus. O menino é Jesus. Agora, se o menino é Jesus, ele vai reger o mundo com vara de ferro, quem é a mulher? Vamos objetivamente agora, porque senão eu vou devagar aqui sobre os vários pontos que tem nesse texto. Isso aí dá pano para manga, né? Por exemplo, na minha série lá que eu estou apresentando, eu estou prevendo uma aula lá de pelo menos 1h30, 2 horas para falar sobre esse capítulo 12. Porque eu vou falar de todos os detalhes. Aqui só sobre a mulher, então veja, 3 posições são defendidas. Claro que a Bíblia não pode... Então veja, existem 3 posições com respeito à mulher. Então, só para resumir, o diabo é Satanás. O menino é Jesus, que nasce da mulher. Ora, se o menino nasce da mulher, então a mulher, claro, os romanistas, eles vão logo dizer, é Maria. Essa mulher é Maria. Mas temos que lembrar que isso aqui é uma revelação pictórica. Não é um relato da história, como ela aconteceu. Tanto que menciona aqui o arrebatamento do menino. Ora, Jesus não foi assunto aos céus logo assim que ele nasceu. Quando diz que ele foi arrebatado, claro, está implícito, está embutido aí, não é? O seu nascimento, a sua vida na terra, a sua morte, a sua ressurreição, até a sua ascensão, porque ele não foi assunto aos céus ainda criança. Então, claro que diz aí que o filho foi tragado, assim que nasceu, já foi tragado e arrebatado. E também arrebatamento aí não é no sentido técnico de arrebatamento. É bom que se diga isso. Eu já tenho visto alguns irmãos defendendo que Jesus foi arrebatado. E como ele foi arrebatado à vista de todos, e por isso que não existe, para querer se contrapor à posição que nós defendemos do arrebatamento secreto, né? Mas a igreja, veja, Jesus não foi arrebatado a rigor.
Jesus foi assunto aos céus. Por isso que foi lento, foi gradual, foi aos poucos. Os discípulos viram Jesus subindo, porque arrebatamento é um rapto, não é? É algo rápido, violento até. É a retirada, é a tomada de alguém, é um livramento. É como se alguém estivesse assim, a ponto, está vindo um trem assim, a pessoa está na linha do trem, o trem está vindo na direção da pessoa, alguém pula na linha do trem, tira a pessoa para que ela não seja atropelada pelo trem. Isso é um arrebatamento. Não é você pular lá, esperar o trem chegar, e o trem vem bem devagar, aí você tira, dá tchau para o trem, para as pessoas, e vai andando pela linha do trem para todos eles. Não, isso não é rápido. Isso não é arrebatamento. Arrebatamento é você tirar, não é? Então é isso que vai acontecer com a igreja. Por isso que é algo assim que é chamado muitas vezes de arrebatamento secreto, porque será imperceptível no sentido de que o mundo não vai saber o que está acontecendo. Claro, uma pessoa pode ver o crente desaparecer, mas não vai saber do que se trata exatamente. Não vai ver, não vai presenciar o encontro. Bom, não é esse o assunto. Eu vou acabar abrindo um parênteses aqui que eu não quero, né? Mas veja, a mulher, então, há 3 posições, como eu ia dizer. Os romanistas, claro, eles dizem que a mulher é Maria, porque se o menino é Jesus, e eles concordam conosco nesse sentido que o menino é Jesus, a criança é Jesus, mas aí eles falam que é Maria, ignorando que é uma representação pictórica, é uma passagem que apresenta uma verdade, mas por meio de símbolos. Então, essa mulher aí não é uma mulher literalmente falando, ela representa. Esse menino também, ele representa Jesus, mas Jesus não somente como menino. Ele é um menino aí que nasce da mulher, mas ele representa, na verdade, a encarnação, a vida, a morte, a ressurreição, até a ascensão de Jesus. Veja, então tem um longo período aí da vida de Jesus. Não é só o menino Jesus. E o dragão, que representa Satanás. Então veja, essa mulher não pode ser Maria, porque se menciona aí o fato de que a mulher vai ser levada para o deserto, onde será sustentada por 1260 dias, que vem a ser 3 anos e meio, ou 42 meses, que nós sabemos que é a segunda metade do período tribulacional. Onde na Bíblia consta que aconteceu isso com Maria, a mãe de Jesus. Maria foi levada lá para o deserto para ficar 3 anos e meio, né? Isso não tem na Bíblia, isso aí seria querer forçar a Bíblia, aí que alguém vai tentar, não, é quando foi lá para o Egito, mas veja, é querer forçar a Bíblia a dizer o que não diz. Vai colar, não. Já os aliancistas, é outro grupo, os aliancistas afirmam que a mulher é a igreja. Essa mulher é a igreja. E aí tem outro problema. Veja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Não é Maria, já sabemos. Mas por que não é a igreja? Porque a mulher deu à luz a Jesus, deu à luz ao menino. Aí, se a mulher é a igreja, então quer dizer que Jesus saiu da igreja? Foi a mulher que deu à luz? Foi a igreja que deu à luz a Jesus? Não. Jesus é o fundador da igreja, fundador e edificador, ele mesmo. Edificarei, disse, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então, a igreja não pode ser essa mulher. Bom, se a mulher não é Maria, se a mulher não é igreja, essa mulher, pelo texto bíblico, porque a Bíblia é clara, a Bíblia explica a própria Bíblia, só pode ser Israel. Então a pergunta do irmão, a mulher que é levada para o deserto é Israel? A resposta é sim. Por quê? Porque tem características que apontam para isso. O pastor Hércules leu aí, mencionando-se o sol, a lua, as 12 estrelas. Isso nos remete a quê? Nos remete ao sonho que Deus deu a José. O senhor poderia ler, por gentileza, só mais uma leitura curta agora, Gênesis 37, versículos 9 e 10. Olha aí o sonho, a única referência fora de Apocalipse que você encontra a essas 12 estrelas, ao sol, à lua e 12 estrelas, é aí, em Gênesis 37, versículos 9 e 10. Veja o que diz, Gênesis 37, versículos 9 e 10. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que
Vamos virar aqui. Ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, nós sabemos, né, pela história, quem conhece a Bíblia, já leu a Bíblia toda no Antigo Testamento, sabe que Jacó aí e Raquel e as 12 estrelas são representantes do todo de Israel, porque Israel foi formado por 12 tribos, que são exatamente os 12 filhos de Jacó, né? Então é esse o sentido, e aqui nós vemos, porque em Apocalipse você tem várias alusões ao Antigo Testamento, você não tem citação específica, mas você tem alusões. Aí claramente é uma alusão a Gênesis 37, versículos 9 e 10. Então não há dúvida de que essa mulher é Israel. Só que essa passagem, não dá tempo de explicar, essa passagem é uma revelação parentética. Ela não tem só futuro, ela mostra o passado também de Israel. Quando Israel foi perseguido por Satanás, porque Israel vem sendo perseguido por Satanás antes de Jesus vir ao mundo. Porque Satanás sabia que Jesus viria por meio de Israel ao mundo. Como diz a Bíblia, ele veio dos judeus, né? Ele veio para o que era seu, também diz a Bíblia, os seus não o receberam, mas Jesus era judeu. Então, quem deu a luz a Jesus nesse sentido foi o povo de Israel, a nação de Israel, né? O povo e a nação. Então, o diabo, sabendo disso, ele tentou destruir Israel. Depois, quando ele tentou destruir a linhagem real, a linhagem davídica, né? O trono davídico, a sucessão do trono. Lembra lá da rainha Atalia, né? Que tentou matar a toda a linhagem. Então, e depois ele tentou matar Jesus também. O que Herodes fez quando matou os meninos de 2 anos para baixo? É porque Satanás queria também que Jesus fosse morto. Então ele tentou de todas as maneiras impedir o plano de Deus. Então, aí você tem o sentido, você percebe o sentido de que o diabo tentou tragar Israel, destruir Israel, e depois tragar o menino que nasceu de Israel. E quando o menino completou a sua obra, o menino, no caso, quando Jesus completou a sua obra, tendo nascido, crescido, vivido, morrido, tendo ressuscitado e tendo sido assunto aos céus, ou seja, completada a obra que o Pai lhe deu, o que o diabo faz? Ele se volta contra Israel. E aí você percebe que vai ter um momento em que Satanás ele é precipitado à terra. E aí você percebe nessa leitura que o irmão fez, que o diabo, juntamente com a terça parte das estrelas, que são a terça parte dos anjos, com a sua cauda, né, com a sua astúcia, ele levou consigo a terça parte, e ele, claro, isso é uma referência ao passado, quando ele se rebelou contra Deus. E depois tem uma segunda precipitação de Satanás, quando há uma disputa com Miguel e Satanás é precipitado. Aí já é uma referência ao segundo... É interessante aí que aparece já a segunda metade do período tribulacional. É nesse momento que Deus vai proteger o remanescente. O texto aí diz claramente também que é o remanescente. Os restantes, o remanescente. Ou seja, são os israelitas sobreviventes do período tribulacional que vão ser protegidos por Deus, porque esse remanescente é que vai povoar o milênio. Então eles vão ser preservados. Satanás ele vai tentar destruir esse remanescente israelita, mas não vai ter êxito. Deus dará asas, é outra simbologia aí. Deus dará asas de águias, né, para a mulher, porque ela vai ser protegida, ela vai ser levada para longe de Satanás, e Satanás aí fica só olhando, o dragão, ele fica olhando, parado, sem poder fazer nada. Então é essa a explicação. A mulher, então, é Israel.